Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos, hoje daremos continuidade a esta obra que é tão interessante, que nos traz tanto conhecimento e informações. Você que está conosco sabe que já estamos abordando um tema que fala sobre a ocupação, sobre a missão dos espíritos. E nós estamos vendo que os espíritos têm muitas ocupações, alguns têm missões. No programa anterior pudemos, inclusive, trazer um belo exemplo para vocês, falando a respeito da história do desencarne, não da história em si, mas do local aonde a Marilyn Monroe foi sepultada, e isso chegou até nós através de um depoimento, de uma entrevista que Humberto de Campos, espírito, fez com ela quando ela já estava desencarnada. Este depoimento, essa história toda, está no programa anterior. Você poderá ver as imagens que foram trazidas, porque o André Ruiz fez uma pesquisa mostrando para a gente o local onde a Marilyn foi sepultada, descrito por Humberto de Campos, e de que maneira Humberto descreve isso com tanta precisão, com tanta clareza. Nos detalhes nós vemos o nome de ruas, o local onde ela foi sepultada, o tipo de árvore que existia. Então foi um programa bastante diferente, vale a pena você conhecer. Acesse, dê uma olhada. Bom, se você ainda não estudou nada, estamos na pergunta, em torno da pergunta 558, falando desse tema ela vai da 558 até 584. Então pegue seu livro, seu caderno, vamos em frente. Eu sou Solange Sauan Godoy, com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre muito bom quando a gente vai fazer o garimpo daquelas informações que os espíritos nos dão. E 60 anos, quase 70 anos depois, você imagina isso? Você vai e descobre que o que ele descreveu já não está mais como era naquela época, já está um pouco mudado, a paisagem, as árvores, os locais já são um pouco diferentes, mas as ruas estão com os mesmos nomes, os lugares estão perfeitamente preservados, com todos os detalhes que, com milhares de quilômetros de distância, o médium Francisco Cândido Xavier recebe as informações que o Humberto de Campos nos passa, para que você depois valorize também a precisão dos detalhes dos diálogos que ele faz com a Marilyn, entendendo como foi a sua trajetória, como ela se viu depois do outro lado, por que não valeu a pena levar aquela vida tão assim agitada, tão pouco elevada que ela acabou vivendo, e as consequências disso, porque ela foi, como ela mesmo diz, foi considerada suicida involuntária. Mas, para você saber direitinho a história dela, ou você vai ao livro Estante da Vida, ou você vai no programa Alegria de Viver, que é apresentado na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, com cada programa novo, geralmente estreando no domingo, às 5 da tarde. Com reapresentações para aqueles que estão insones, aqueles que estão acordados de madrugada, tanto no sábado quanto na sexta-feira, ali pelas 4 ou 5 horas da madrugada. Mas no domingo é às 5 da tarde. Então, se você quiser, vai lá, mas não apenas nos dias de estreia, não são os domingos, você vai lá no site, você vai encontrar já o programa publicado, porque ele já está lá disponível. Tanto no site da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, quanto no nosso site, lá no nosso da TV alvoradaespírita.com.br. Você entra na playlist e vai no canal 1, vai encontrar lá os programas da Rádio Boa Nova. E vão encontrar lá o Estante da Vida. Agora é uma oportunidade de você ver o que nós dissemos no nosso Espiritismo Sem Mistério anterior. Lembrando que esse vídeo específico do livro Estante da Vida, o capítulo 1º se chama Encontro em Hollywood. Lá que você vai ter acesso à história. Isso mesmo. A entrevista. E já fizemos o seguinte também, que é o depoimento. É o caso de uma história de uma moça que se matou e está do outro lado contando. Os dois são muito instrutivos, não é? Mas o nosso caso aqui hoje é o Espiritismo Sem Mistério. Nós vamos tratar
da continuidade do Livro dos Espíritos, não é, Solange? Isso mesmo. Vamos então ao nosso primeiro slide, aquele slide que mostra algumas imagens interessantes, só para a gente situar o tema. Aí vocês estão vendo a ocupação dos espíritos, ou seja, em diversas imagens você vê os espíritos atuando, auxiliando, amparando. Na imagem superior à esquerda, a mãe segurando o perispírito do filho que está doente. Está desencarnando. É uma imagem do livro Obreiros da Vida Eterna. Vemos os espíritos auxiliando, tanto na parte de cima, na parte de baixo, na sessão mediúnica, também trazendo o amparo ao médium, auxiliando na sessão mediúnica. Do lado direito também vemos o Chico Xavier com o Espírito Emmanuel e também o Chico recebendo a mensagem, as informações. Então, nós estamos vendo que os espíritos atuam nas nossas vidas, estão sempre presentes. E é sobre isso que nós daremos continuidade. Sem contar da organização das galáxias que você viu aí no centro, nessa imagem bonita. O nosso companheiro Raul vai pôr de novo o slide. Você vê as galáxias seguradas pelas mãos sábias de espíritos superiores, que são os ministros de Deus para organizar a vida, os berços para futuras humanidades. Então, você vê quantas coisas eles têm que fazer. E, para dar continuidade, nós vamos ao slide número 2, que é a pergunta de hoje. Pergunta 568, vamos lá? Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas no estado errante ou no estado de encarnação? O que é estado errante, Solange? O estado errante é aquele estado em que ele fica no plano espiritual aguardando o momento de reencarnar novamente. Então ele fica no plano espiritual. Estar errando, não é que ele está em erro, é que ele está no plano espiritual, aprendendo, trabalhando, fazendo algo, exercendo atividades no plano espiritual, até ele ser convocado para uma nova reencarnação. Todo espírito que não estando mais encarnado já não é um espírito puro. Porque o espírito puro, como está aqui no Livro dos Espíritos, ele já não mais reencarna. Todos os espíritos que não estão encarnados e não são espíritos da categoria da primeira ordem, a escala única, a classe única de espírito puro, todos os outros espíritos estão na condição de espíritos errantes. Sejam os espíritos imperfeitos, os espíritos, os espíritos bons e nas suas classes diversas, todos eles são espíritos errantes. Encarnou, já não é mais errante. Atingiu o nível de espírito puro, também já não é mais errante, porque ele já não vai reencarnar mais. E a palavra errante não é a palavra, como a Solange bem disse, daqueles que estão se equivocando. É aqueles que estão caminhando. Errar também tem a significação de caminhar. Então, o espírito errante é o que está caminhando no processo evolutivo, até atingir a perfeição. Então, é nesse sentido que Kardec quer saber. Os espíritos têm missões a cumprir. Cumprem estas missões no estado de espírito ou eles têm que reencarnar? Eles só, para cumprir missão tem que estar encarnado. É a questão 568. Vamos então agora ao slide seguinte. Vamos ver o que os espíritos respondem. Eles podem tê-las em um e em outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então, vamos pensar o seguinte. Solange, você tem algum espírito errante que está cumprindo alguma missão? Como assim? Uma pergunta. Porque se é uma grande missão para alguns espíritos errantes, que não precisam estar encarnados para cumprir missão, que exemplo a gente poderia dar de um espírito que está no estado errante cumprindo uma missão? Nós já estudamos aqui tempos atrás. Vários espíritos que estão no plano espiritual. Que missão, por exemplo, com você especificamente pode estar cumprindo? Eu não. Sim, com você. Não. Você não tem um espírito protetor? Tem. Ele está encarnado? Uhum. Ele está encarnado? Ele está encarnado? Não. Não está. Ele é um espírito puro? Não. Ele é um espírito errante. E qual é a missão dele? Como é a missão do meu? Qual é a missão do seu? É ser seu protetor. Uhum. Então, os espíritos protetores se enquadram nisto. E para eles é uma ocupação muito importante. Mas não é só o espírito protetor que está cumprindo missão.
Eles podem cumprir missões quando encarnam, mas muitos estão cumprindo importantes missões no plano espiritual, mesmo não estando encarnados, não é mesmo? Exatamente. É uma grande ocupação. Imagina você ser um espírito protetor, não da Solange, que é tranquila, sem problema. Imagina você ser protetor de um cara desses briguento, que gosta de fazer arruaça, olha, um drogado, uma pessoa que não tem juízo. É uma ocupação de deixar o espírito careca, não é mesmo? Se é que o espírito tinha cabelo para cair, né? Mas você vê que as missões são de todos os tipos e elas podem ser cumpridas no mundo físico e também podem estar em missão espíritos que estão ainda sem corpo físico, ok? Quer comentar alguma coisa, Solange? Não, é isso mesmo. E a gente vê que, na verdade, essas missões, ocupações, vários espíritos realizam, dependendo inclusive do grau de adiantamento. Cada um no seu grau sempre pode ter uma ocupação útil, realizar alguma coisa positiva, seja no plano espiritual quanto aqui encarnado. Agora, vamos para a próxima questão, né, Solange? Vamos lá? Kardec continua perguntando. Ele fala o seguinte: em que consistem as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? Muito bem. Acabei de fazer essa pergunta para Solange. Ela ficou, eu não sei. Você se referiu a mim, né? A hora que eu falei, ué. A hora que a gente pensa na gente mesmo, a gente não acha que tem espírito cumprindo missão conosco. Porém, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de ser convocados pelo mundo espiritual para algumas tarefas na mediunidade da escrita. O espírito Lúcio, entre outros, nos ocupou, sofreu conosco para trazer mensagens interessantes para as pessoas que pudessem lê-las. Estão aí as obras, os romances que o espírito Lúcio escreveu. Então, esse espírito estava cumprindo uma missão, uma tarefa, para executar determinado tipo de trabalho com um médium que estava disponível. Então você vê, ele está cumprindo uma missão. Agora, existem outras pessoas que estão fazendo outras coisas. Existem pessoas que não são médiuns, que não são pessoas ligadas à doutrina espírita e que estão cumprindo missões físicas com o amparo de espíritos que as estão ajudando. Nós temos médicos, enfermeiros, advogados, temos profissões variadas como motoristas, como pessoas que estão transitando por estradas. As estradas estão guarnecidas por entidades que estão cuidando da segurança. Mesmo quando pareçam existir acidentes terríveis, ainda assim eles podem estar muitas vezes menores do que deveriam acontecer por causa da proteção dos espíritos. Então, Kardec quer saber, como a Solange já leu aqui, no que consistem estas missões que os espíritos estão encarregados de realizar como espíritos errantes. Que missões são estas? Interessante, porque às vezes a gente não pensa nisso, mas o que será, hein, Solange? O que será que eles vão dizer para nós? Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las, além de que não poderão compreender. Vocês não poderão compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e vocês não podem penetrar todos os seus desígnios. Então, é exatamente isso que a gente está comentando. São muitas as variedades, as possibilidades de ocupações, de missões desses espíritos ou até mesmo dos encarnados. E muitas delas nós também não temos condições de compreender. O que é importante a gente notar que os espíritos nos dizem que os espíritos eles executam a vontade de Deus. Então, esses espíritos nessas missões, ocupações, eles estão executando as vontades divinas, as vontades do Pai. E nós não temos condições de compreender todas essas tarefas. Olha, Solange, é interessante o que os espíritos respondem aí, porque no livro que nós estamos fazendo, no nosso outro programa, que é o Espírito da Letra, nós estamos analisando as obras de André Luiz e estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. Neste livro, André Luiz conta todo o processo evolutivo, desde o início da mônada individual e também a formação dos perispíritos variados nas diversas espécies, assim chamado, não perispírito, mas aquele corpo vibratório que vai ajudar a modelar as diversas etapas materiais dos corpos físicos.
E sempre nós vamos encontrar ele citando assim: engenheiros espirituais, membros da espiritualidade responsáveis pela edificação das formas, construtores evangélicos, construtores espirituais que estão ajudando a progredir as diversas etapas dos corpos físicos e das criaturas de Deus. Ou seja, todo o processo evolutivo que aconteceu conosco e que acontece em todos os lugares do mundo, do universo onde existe vida, estão sendo organizados por grupos de espíritos cuja missão é exatamente esta: ajudar a modelar as novas formas, projetar os encontros cromossômicos, as interações magnéticas e eletrônicas dos diversos átomos, nas diversas substâncias, tudo isso estimulados por entidades inteligentes com função de fazer isso. Só para fazer um parêntese aqui para vocês terem uma ideia, porque falando assim parece que é coisa, né, mais simples, mas isso é muito grandioso, porque nessa obra ele fala que do momento em que nós somos criados lá atrás como uma centelha divina e até o momento em que nós nos tornamos seres humanos, nós temos aí, nisso que o André falou, todas essas idas e vindas como minerais, vegetais, animais, nós temos um período de aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então é muita coisa. Imagine o trabalho, é um trabalho tão gigantesco que eu acho que nós não temos condições de aquilatar isso, de compreender. Imagine cada um de nós 1 bilhão e 500 milhões de anos. É muita coisa. Agora, estamos falando, que a Solange está realçando aqui muito bem, do ser humano existindo como sopro divino, a chamada mônada. Porém, para que a mônada tivesse já o ambiente preparado para poder existir, a Terra tinha que estar pronta. E todo o processo telúrico de modelagem, de formação, de amadurecimento também foi organizado por espíritos. Então, por isso que ele disse que existem tantas missões que nós não teríamos como entendê-las todas. Não teríamos como avaliar o que é que eles fazem. Daí eles terem dificuldade de exprimir. Porque mesmo quando podemos agora, com a ajuda de André Luiz, nos referirmos a algumas etapas evolutivas, existem tantas outras que a gente nem faz ideia, porque existem outros mundos, existem outras dimensões que a gente não consegue aquilatar com a nossa linguagem muito pobre. Portanto, não dá para explicar com todos os detalhes, né? Por isso que eles respondem assim. Elas são tão variadas, põe de novo o slide aí que nós vamos relê-lo. Essas missões são tão variadas que seria impossível descrevê-las, além de que não poderão compreender. As pessoas que vão ler isto não entenderiam. Os espíritos executam a vontade de Deus e vocês não podem penetrar todos os seus desígnios. Não dá para você entender tudo que Deus está propondo, está querendo. Imagina um formigueiro que aparece na parede de uma usina nuclear. Surge um formigueirinho lá no canto da parede, numa das salas onde os cientistas realizam os testes, onde eles controlam o reator atômico. Você acredita que uma formiga consegue entender o mecanismo do reator nuclear? É a mesma coisa, não, é pior, nós somos menos ainda que a formiga. E o universo ainda é muito mais do que uma usina nuclear. Tal a diferença que dá para a gente dar uma ideia de como seria complicado uma formiguinha entender as equações de Einstein, de Niels Bohr, para fazer funcionarem as mecânicas nucleares. Então, dá para entender. Agora tem o quê? Um comentário de Kardec na sequência, não é, Solange? Vamos lá. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos ou como homens, estão encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, em círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pelo cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de alguma sorte, pessoais ou locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias e protetores, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer
que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a vigiar, seja no mundo físico, seja no mundo moral. O espírito avança segundo a maneira pela qual ele cumpre sua tarefa. Olha que interessante. Então, Kardec faz, com a sua precisão, uma abordagem bastante ampla sobre muitos aspectos das ações dos espíritos, que nós não temos como aquilatar, não temos como imaginar. Aonde estiver algo criado por Deus, aí existem tarefas a se cumprirem. E estas tarefas vão ser cumpridas por espíritos responsáveis por realizá-las. Em todos os níveis. Algumas são muito amplas, são muito genéricas, são bastante, pelo poder que o espírito possui, bastante complexas. Outras são mais simples. Outras são em relação a núcleos de habitantes, a grupos civilizatórios. Outras ainda são ligadas a certas famílias. Outros são, como eu citei aqui, os espíritos que protegem um indivíduo ou que têm uma tarefa com ele em determinada atividade. Então você vê que todos têm alguma coisa a realizar. E isso é importante que a gente se lembre, porque nós nunca estaremos desamparados. Nunca. Então, você vai entrar no carro para fazer uma viagem, mesmo que seja pequena. Você sabe que você tem o seu espírito protetor, ele estará cuidando de você. Dizendo, ó, cuidado, não acelera muito, tem um buraco mais ali, vai com calma, diminui, mantém aí, tem um amarelinho que vai te multar, vai devagarzinho, ele vai te dando intuições. Mas existem os espíritos. De onde que o nosso protetor retira as informações de que aquele caminho pode estar um pouco complicado? Ele tem um Waze com eles? Ele tem um indicador, uma plataforma no plano espiritual que diz? Tem, mas não é dessas que está no celular. Cada via tem um contingente de espíritos que se responsabiliza por aquela via. E este contingente também auxilia através dos contatos mentais, das emissões de sinal, de espírito mente a mente, eles avaliam aqueles que vão passar por ali. Então, os espíritos que estão cuidando de alguém que vai passar por aquela via, desde que se alguém tenha merecimento e esteja fazendo algo útil, eles estarão em sintonia com os guardiães daquela via, perguntando mentalmente se aquilo está liberado, que ali tem uma pessoa que vai passar, que precisa estar sendo protegida, que tem que chegar ao destino. Então isso acontece com motorista de ambulância, com motorista de rádio patrulha, isso acontece com pessoas que estão guiando ônibus escolares, motoristas, espíritos que estão cuidando deles. Isso acontece com médicos que estão dentro dessas ambulâncias, que também precisam chegar rapidamente. Eles têm médicos que são seus espíritos protetores, que estão cuidando disso. Então você imagina quantas coisas, Solange, essas vão abrangendo em termos, como se fosse uma pedrinha que cai no centro de um lago e as ondas vão ampliando, se ampliando. Cada onda mais ampla envolve mais espíritos. Enquanto que lá na pedrinha tinha um espírito protetor ajudando o carinha que caiu ali. Eu me lembrei, André, você falando que alguns relatos de espíritos que quando desencarnam e eles veem a realidade do lado de lá, e eles veem inclusive que quando estavam encarnados, que eles malbarataram a sua existência, se viciaram, se drogaram, ou levaram uma vida completamente desregrada e sem dar valor àquilo. E quando eles desencarnam e eles veem a beleza que é tudo isso no plano espiritual, quantos espíritos trabalharam para que eles pudessem ter reencarnado, quantos espíritos trabalhando para que você cresça, evolua em diversas áreas, de diversas formas. E a gente vê que esses espíritos dizem que passam muita vergonha quando caem em si e veem a grandiosidade de todo esse projeto. Essa constatação é muito assim, inquietante para o espírito, porque ele percebe que ele estava na Terra com todas as chances e que pela preguiça, pelo comodismo, por outros interesses mesquinhos, por tolices, ele não estudou, não aprendeu. É como quando você descobre que você estava numa universidade e você ficou jogando bola. Você foi lá passear para brincar, para dançar no show que teve e você não cuidou de estudar. Aí que termina o ano, você fala, eu não passei de ano. Olha, você estava na melhor universidade que existia, você não aproveitou. Nossa, é mesmo? Tudo estava dado a você.
Então, isso que a Solange disse é uma realidade. Nós estamos sempre precisando valorizar as coisas. Nós tínhamos um programa na rádio em Campinas, o programa na Rádio Alvorada, que se chamava Alegria de Viver, que é justamente o programa que depois nós viemos fazer na Rádio Boa Nova, que agora também é um programa de televisão, onde nós estamos fazendo o nosso livro Estante da Vida, do Humberto de Campos, Alegria de Viver. E nesse programa nós tínhamos uma vinheta que começava assim: a vida é seu maior tesouro. Graças a ela você acorda todas as manhãs. Pode ver seus filhos crescerem, pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. E aí, por aí, a vinheta ia dizendo. E é verdade, viver é o maior tesouro que você tem. O seu carro não terá sentido se você não estiver vivo. A sua família não terá valor se você não estiver nela, se você não tiver permitido que ela existisse. Tudo que vem depois de você dependeu de você estar vivo. O descobrimento científico, a conquista universitária, o seu emprego, o trabalho que você fez, as descobertas na sua área, só tem existência porque você está vivendo. Fora a saúde, desperdiçar o tempo é jogar fora o maior tesouro que existe. Porque a vida é o maior tesouro. Graças a ela é que tudo que vem depois acontece. Se você pensar nisso, você vai entender que você está na Terra também em missão. Nós vamos chegar daqui a pouquinho, não neste programa, mas no seguinte, nós vamos chegar numa questão que vai nos permitir abordar com bastante profundidade essa situação da sua missão. Mas antes, como nós estamos vendo Kardec, ele estava explicando sobre isto, que é possível que os espíritos possam atuar em todas as áreas, em tudo, em todos os caminhos, em todos os campos. E isso é bastante alvissareiro. Agora, naturalmente, que esta missão só pode ser considerada no sentido de fazer o bem. Ela não pode ser considerada missão quando o indivíduo vem para prejudicar, para fazer o mal, para atrasar o andamento dos progressos, para induzir pessoas ao sofrimento, ao vício, ao erro. Não, isso não é missão. Ninguém tem missão de fazer o mal. Ninguém. A missão, quando ela existe de forma específica ou de forma genérica, e na forma genérica ela sempre existe, é sempre o de a gente fazer o bem e de nós todos nos melhorarmos com este bem que estamos fazendo, não é? Então, Solange. O Kardec continua questionando os espíritos e ele faz a seguinte pergunta: os espíritos penetram sempre os desígnios de que estão encarregados de executar? O que significa isso? Os espíritos sabem os porquês daquela missão, daquilo que eles precisam executar. Eles têm consciência de quais são, dos porquês, né? O que está por trás dessa tarefa? Ou será que eles executam as tarefas, né, da maneira que é encarregado e eles não têm acesso a essas informações? Pelo menos é assim que eu vejo. Isso mesmo. A pergunta de Kardec é bastante clara. Os espíritos penetram sempre. Sempre eles sabem. Tem alguma coisa para fazer, eles sabem por que eles têm que fazer, qual é o objetivo que tem que ser atingido, eles conhecem os porquês daquela ordem? Ou acontece como acontece com os homens e o cara fala assim o cara é entregador de documento, ele fala assim, o chefe fala para ele, olha, pega esse documento aqui, leva a tal lugar, no endereço tal, entrega até às 10. Será que o entregador vai falar, do que é isso? Isso aqui é para quê? É científico? É literário? O que tem aqui dentro? Não, a função dele é entregar o negócio. Ele ganha para fazer isso, então ele cata o envelope e leva até o destino e acabou. E volta dizendo, olha, está aqui o comprovante que eu entreguei para a pessoa. Pronto, essa é a função dele, ele não precisa saber, né? Agora, há espíritos que eventualmente precisam conhecer um pouco do que vai acontecer. Mas nós vamos ver a resposta que os espíritos nos dão a essa questão número 570. Os espíritos penetram sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Aí você vê a pergunta. E agora a resposta que Solange vai ler. Não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Então existem os dois tipos, né, André? Isso mesmo. Existem aqueles que não sabem de nada, que só vão entregar o pacote, como o André comentou aqui agora há pouco. Mas existem aqueles outros espíritos que têm condições de apreender, de conhecer, de se inteirar do que está sendo feito. Então eles têm acesso sim aos desígnios divinos, aos porquês daquela tarefa estar sendo executada. Nós temos no caso do livro, quando André Luiz nos conta a trajetória de Gúbio para ajudar a libertar
o espírito do Gregório, que ele recebe uma tarefa da mãe de Gregório, ou do espírito materno que está vinculado a Gregório há muitos anos, a Matilde, que diz a ele: eu preciso que você me ajude a libertar o meu filho que está nas trevas. Ela dá uma missão e ele aceita essa missão, porque ele também com isso vai libertar um outro ser querido que está com ele há muito tempo e que ele tem uma ligação muito grande, a Margarida. Então você vê que o Gúbio sabe qual é o desejo de Matilde e para que ele vai vir. Tem uma missão conhecida. E com isto, ele, além de libertar o espírito do Gregório e de salvar a sua querida Margarida para que ela não morra, não seja desencarnada pelas obsessões que está sofrendo, ele ainda resgata boa parte dos obsessores que estavam atacando aquela pobre moça e a sua família. Eles também se libertam do assédio do Gregório, até que por fim a Matilde chega e faz o serviço de arrematar todo o processo que Gúbio realizou para que Matilde e Gregório se reencontrassem numa região inferior e Gregório por fim pudesse sentir o carinho de sua companheira de outras vidas. O Papa Gregório VII é o protagonista dessa história. E a Matilde é a mesma Matilda que existiu, que era apoiadora do Papa Gregório VII na época e que, quando estava encarnada, defendeu com bastante denodo as políticas deste Papa na defesa da Igreja Romana naquele período. Era um período turbulento da história da Igreja, tanto é que este Papa Gregório VII, ele não pode ser enterrado no Vaticano. Só existem, se não me engano, 2 papas que não estão enterrados no Vaticano. Um é o Papa Gregório, que está enterrado numa catedral de Salerno, a Catedral Central de Salerno, onde está a sepultura. Nós tivemos a ocasião de visitar pessoalmente, onde estão algumas relíquias ósseas do próprio Gregório VII, lá no ossuário, no departamento de tesouros da catedral. E você vai então entender que, no caso, Gúbio estava cumprindo uma missão e ele sabia o que é que ele tinha que fazer. Mas há espíritos que não sabem, são esses entregadores. Vai lá e traz o fulano, vai lá e leva essa coisa, essa energia, entrega para a pessoa, aplica passe no tal fulano de tal. No capítulo 32 do livro Estante da Vida, você vai encontrar Doentes e Doenças, é o título do capítulo. E lá você vai ver que tem um espírito que foi no hospital trabalhar, começou a trabalhar e ele vai num quarto que ele tem que atender 4 pessoas que estão doentes. E ele começa a aplicar passe e ficam todos boas. Do dia seguinte está todo mundo bom. Só que quando todo mundo ficou bom, o que acontece? Todo mundo começou a dar coice, dar xingamento, ficaram bem de saúde e voltaram a ser as tralhas que eles eram antes. Antes de eles estarem bons, eles ficavam: ai, Jesus, me ajude, eu quero ficar bom, me cura, porque eu vou fazer o melhor que eu puder. Todos santos. Quando os espíritos, neste caso, este amigo do Humberto de Campos, que conta essa história, foi lá e aplicou o passe e eles se sentiram melhores, voltaram a ser maus. Aí Humberto de Campos e o amigo dele, o responsável, no dia seguinte chegaram, viram esse quadro horroroso e aí fizeram uma prece: meu Deus, a gente veio aqui para ajudar, mas olha como eles estão. E eles fizeram uma oração tão sincera que o dirigente do hospital que estava ali veio atender a prece que eles estavam fazendo. Chegou e disse: o que está acontecendo? Vocês estão orando tão agoniados. Aí o espírito responsável pelos 4 doentes disse: olha, a gente veio aqui ontem e aplicamos o passe, eles ficaram bons, mas agora olha como eles estão tão horrorosos, estão xingando, estão brigando, estão se desfazendo da enfermagem. Que coisa feia. Aí o responsável pela instituição, o espírito superior, disse: é que vocês não entenderam bem o objetivo. Velho, né? Mas nós vamos cuidar disso. Aí ele vai lá, o próprio espírito responsável, superior, vai lá e aplica passes e retira algumas das coisas boas que os espíritos amigos tinham feito, e aí todos eles veem reduzida a sua taxa de melhora. Aí volta a sentir uma dorzinha aqui, sentir uma dorzinha lá, sentir uma outra dorzinha, e isso acontece para quê? Para que coisa pior não aconteça aos doentes. Por quê? Porque se eles estando melhores continuam a ser grosseiros, agressores, indignos, mesquinhos, eles vão estar devendo mais e a consequência vai ser muito mais grave. Então você vê que uns sabem o que vão fazer, os outros cumprem uma tarefa sem entender direito, mas que depois aprendem, né? Aprendem que aquilo não pode ser desse jeito, tem que ser de uma outra forma.
É interessante tudo isso, né? E agora, Solange? Vamos para a próxima Vamos pergunta. lá? Kardec pergunta, somente os espíritos elevados é que cumprem missões? Oh, missão. Somente o padre que faz uma missa cumprida, uma missão, só o sacerdote, eu tô brincando aqui, né? Porque a missão aí não é a missa que os padres celebram, não. É tarefas, é realizações, é alguma coisa com um objetivo, é uma né? palavra tão assim, né? Parece que missão é uma coisa muito séria, mais solene. E é só para grandes espíritos elevados. É um compromisso, cumprir. né? Um compromisso grandioso. A gente usa essa expressão dessa forma, né? O fulano é um missionário, ele largou tudo, foi lá no fim do mundo cuidar dos pobrezinhos que estavam no meio da floresta, ficou doente, pegou um monte de enfermidade, mas ele aguentou e ele edificou uma nova comunidade, é missionário. Então essas ideias de missionários nos levam a pensar que as missões são todas essas coisas que saem no jornal, que depois vem o History Channel e faz um programa lá de como ele foi importante, como é uma criatura denodada, abnegada, que serve de exemplo a sua vida para todas as pessoas. Mas será que só os espíritos superiores cumprem missões? É a pergunta de Kardec. Vamos ver a resposta? A importância da missão está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. O estafeta, ou seja, o carteiro, que leva um despacho, cumpre também uma missão, mas que não é aquela do general. Portanto, o que define a missão é a capacidade do indivíduo. Nós temos lá, né, na história da parábola dos talentos, que o Senhor dá missões diferentes a 3 funcionários. Cada um deles com uma capacidade distinta. Então, para o mais pobrezinho, o mais limitado, deu 1 moeda. Para o outro, que é um pouco melhor, deu 2 moedas. E para o mais capacitado, deu 5 moedas. Está lá no texto da parábola, de acordo com suas capacidades. Então, veja só, também no universo funciona assim. De acordo com as capacidades, os espíritos podem receber missões. Então, o estafeta, o que leva um despacho, que leva um telegrama, que entrega uma carta, ele cumpre uma missão. E a missão dele é entregar ao destino. Agora, vamos supor que ele chegue lá e joga a carta por cima do muro. Ele cumpriu a sua tarefa? Não cumpriu. Ele tinha que entregar a carta para o senhor fulano de tal. Chamou o senhor fulano de tal, aí a pessoa diz assim, não, esse fulano de tal mudou-se daqui semana passada. Então ele não entrega a carta. Agora, se ele jogasse por cima do muro, chegava lá, caía lá na frente, e a dona da casa, que agora está nova, ia dizer, esse cara não mora aqui, nem sei, não conheço. Não é minha, joga no lixo. A carta não foi entregue, ele não cumpriu sua missão. Portanto, o estafeta, o entregador, o carteiro, o mensageiro, ele tem uma missão, que é entregar aquela mensagem na mão da pessoa. Ou na mão de alguém que conheça a pessoa que mora naquele lugar e atestar isto. Agora, o general não tem a missão do carteiro, não é mesmo? O carteiro vai entregar um pedaço de papel, o general vai fazer um plano, ele tem outros objetivos, ele tem que conquistar determinado território, ele tem que atingir objetivos com vistas muito mais amplas do que o próprio carteiro. Então, no mundo, todos têm uma missão. E esta missão depende da capacidade de cada um, da elevação do seu espírito. Quanto mais é elevado o espírito, mais ampla e exigente é a missão que ele executa. E também, se a gente for ver, se você for fiel no pouco, eu vos... Tu que foste fiel em pouca coisa, obrigada, André. eu te constituirei sobre muitas outras. Então, se nós cumprimos a nossa tarefa no âmbito menor, mais singelo, mais simples, é lógico que a gente se habilita a tarefas mais complexas, conforme o tempo vai passando. Isso mesmo. Agora a gente vai para as 2 últimas indagações, que como elas são dentro de uma mesma pergunta e elas são curtinhas, eu coloquei as 2 perguntas juntas no mesmo slide e depois a gente vai ver as 2 respostas também juntas no slide seguinte. Vamos ao slide seguinte, que nós temos as 2 perguntas. Aí você vai ver a pergunta 572 e a 572A falando do mesmo assunto. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? É a 572.
E a 572A é a pergunta que diz: a mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Então, primeiro, um espírito ele é imposta a missão ou ele pede? Ele quer fazer. E a segunda pergunta, se uma mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Vamos ver então a resposta que eles nos dão? Vamos lá. Ele a pede e fica feliz de obtê-la. Então ele pode pedir a missão, ele pede. E quando ela é concedida, ele fica muito feliz. E no caso de haver vários que querem fazer aquilo, o que acontece? A resposta é exatamente essa. Pode haver vários candidatos? Sim, frequentemente. Há vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Nem todos são aceitos. Não dá. Tem muitos candidatos, mas tem que ser aqueles que estão preparados. Agora, também vamos entender coisas que são importantes naquilo que quer dizer a capacidade de a pessoa ter uma missão que lhe é imposta. Na expressão imposta podem estar várias ideias que não são muito condizentes com a elevação espiritual. Quanto mais é elevado o espírito, mais ele se submete aos espíritos superiores a ele. Então, quando o espírito diz a ele: eu preciso que você me ajude a resgatar uma criatura, ele não está impondo uma missão, ele está solicitando. Mas o espírito que foi solicitado se sente honrado com a possibilidade de fazer isto. E aí, obviamente, ele vai dizer: claro, eu farei da melhor forma, se eu estiver à altura, aquela conversa toda. Então, não é uma imposição. Agora, naturalmente, existem pessoas que não estão à altura daquela obrigação ou daquela solicitação e não serão convocadas para fazer aquilo. Porém, vamos dar um exemplo antes da gente terminar. Lá no livro Nosso Lar, está acontecendo um problema grave na Terra, que é quase o início da Segunda Guerra Mundial. E o governador da cidade, ele faz uma solicitação que ele precisa de voluntários para ajudar junto das comunidades terrenas às quais a cidade Nosso Lar está unida, porque há muito conflito, muita turbulência mental. Então ele está precisando de voluntários, mais ou menos ele precisa de 30 mil voluntários para cumprirem missões de amparo a essas regiões que estarão muito bombardeadas pelas vibrações ruins. Então, é necessário que na cidade Nosso Lar, os que se achem disponibilizados se apresentem e possam ser considerados aptos a ajudar, redobrando a sua cota de trabalho para amparar essas necessidades que vão eclodir em decorrência da guerra. Então você vê, é uma solicitação genérica feita pelo governador da cidade para ajudar num caso de emergência. Já no livro Ação e Reação, o capítulo 18, você vai encontrar lá desastres coletivos, resgates coletivos. Quando vem um acidente na terra, um acidente de avião que morrem 16 pessoas, ou 15 por aí, e chega uma solicitação dos postos de socorro próximos da terra, que eles precisam de ajuda de equipes responsáveis pelo resgate dos espíritos que morreram. Então lá na Mansão Paz, onde está o André Luiz, o Druso, o Vicente, aliás o Hilário, eles dizem: a gente gostaria de ajudar lá. Aí o Druso disse assim: não, vocês ainda não estão preparados. Outros precisam ir porque vocês não têm ainda condições de entender como que é o trabalho nessa área. E eles não são admitidos a irem ajudar. Então você vê, né, quantas coisas interessantes nesta temática, né, Solange? É isso mesmo, a gente pode até pedir uma determinada missão, mas como eles disseram, muitos às vezes pedem, mas nem todos são aceitos. Então temos que estar habilitados para isso, capacitados. E por isso essa importância de nós nos desenvolvermos. Nós não estamos aqui na Terra só de passeio, só de distração, né, de desfrute de coisas. A distração, o passeio é muito bom, mas o nosso foco principal é a nossa evolução, nosso aprendizado, estudarmos, evoluirmos. Vamos aproveitar esse momento. A gente não pode descartar isso como, né, deixa eu me divertir, não tô afim, não quero saber de muito compromisso. A vida é feita para ser desfrutada, né? Só isso. Nós vamos ver do lado de lá, quando a gente deixar o corpo físico,
enorme rede de espíritos que cuidam de cada um de nós, que se devotam ao nosso aprimoramento. Nós vamos passar muita vergonha se a gente passar a nossa vida em branco, se a gente perder essa existência. Então vamos pensar nisso. Isso mesmo. Nós vamos continuar nesse tema no próximo programa. Não perca, hein? É a sua missão que vai estar no próximo programa. A sua, minha, da Solange, de todos nós. Os espíritos vão responder. Até tá bom? lá. Um grande abraço. Tchau, gente. Tchau. Espiritismo sem mistério.